o Nênio, ele gosta muito de trabalhar o autoconhecimento. E nessa tua caminhada aí como psicoterapeuta, o que tu acha, que gancho que tu pode pegar desse contexto que o Fábio está nos trazendo, e nos falar um pouquinho da cura também. Perfeito. Gisa, primeiramente, muito obrigado pelo teu convite. Seja Bom dia a bem-vindo, todos Martim. e boa tarde, boa noite para todos que forem ver esse vídeo posteriormente. Então, eu tenho uma ligação e uma história muito bonita com a questão de cura, com a questão de autoconhecimento. Antes de falar um pouco do meu trabalho, eu acho necessário falar um pouquinho dessa minha trajetória, né, com o autoconhecimento. Como muitas pessoas, né, pessoas que eu já me relacionei, pessoas que eu já atendi como psicoterapeuta, eu, uh, eu tenho, como eu posso dizer, eu vivenciei, eu nasci em uma família com muitos condicionamentos, né, com muitas crenças limitantes. Eu vivia em um ambiente bastante pesado. E quando eu digo pesado, não por questões externas, mas pela própria forma de pensar, aquelas crenças limitantes que a gente já conhece, né? Não vai dar certo, nasceu assim, vai morrer assim. E isso me tornava uma pessoa, isso fazia com que eu fosse uma pessoa muito amarga, uma pessoa que sempre estava reclamando, sempre nos processos nas empresas que eu trabalhava, né, nos processos que eu participava, ou eu estava atrapalhando o processo de alguém, ou eu estava atrapalhando o meu próprio desenvolvimento. E isso fez com que eu começasse a entrar em um clima tão pesado, tão de angústia, que me fez começar a procurar o autoconhecimento. Todo esse contexto que eu vivenciei, eu comecei a aprofundar bastante no autoconhecimento. E, sem dúvida, o autoconhecimento foi a chave para a minha liberdade. A partir do momento que eu comecei a questionar as coisas ao meu redor, o comportamento das pessoas, meus próprios comportamentos, as coisas começaram a mudar, assim como um passe de mágica na minha vida. E aos poucos eu fui percebendo que o autoconhecimento era a área que eu queria atuar, era o que eu queria para a minha vida. Eu sempre tive a facilidade de entender, interpretar o perfil das pessoas, o comportamento das pessoas. Eu fui recebendo esse feedback das pessoas ao decorrer do tempo, né? Eu sempre tive essa conexão muito fina, né, com os sentimentos, com as atitudes das pessoas ao meu redor, repetições de padrões. Então, cada vez mais que eu fui me aprofundando, eu fui percebendo isso e entendendo isso melhor. E foi então que eu resolvi, né, a começar a minha formação como psicoterapeuta holístico. E atualmente eu trabalho com uma ferramenta chamada de matriz do destino. Essa ferramenta é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, me ajudou bastante e ajuda as pessoas com as quais eu utilizo essa ferramenta. Hoje eu utilizo a matriz do destino juntamente com o tarô, né? Eu faço uma combinação bem legal. E está sendo muito bom, está sendo muito bom. Eu estou cada vez mais me realizando enquanto pessoa, enquanto profissional. Já passei por diferentes áreas, eu acho que as pessoas que vão me ouvir vão se identificar com isso. Eu comecei pela área gerencial, trabalhei em diferentes empresas, tentava me realocar em diferentes grupos, aquele sentimento de vazio gigantesco, aquelas tentativas exacerbadas de sempre estar querendo entrar em um determinado grupo, ser aceito por determinada pessoa, fez com que hoje eu me encontrasse na psicoterapia holística. E essa é minha vida, é por isso que eu sou apaixonado, por fazer as pessoas entenderem quem de fato elas são, para que elas vivam de maneira mais fluida na vida, para que elas saibam os seus próprios potenciais, para que elas não se espelhem nas outras pessoas, em busca de aceitação, em busca de aprovação, como eu fiz muito na minha vida. Então, o meu trabalho é para demonstrar às pessoas o seu próprio potencial e fazer com que elas conquistem seus objetivos pessoais, fazer com que elas fluam na vida e sejam pessoas mais leves, tanto para si quanto para os outros com as quais elas se relacionam. Gratidão.